Esses dias eu tava lendo o Evangelho de João. Esses dias não, né? Faz um tempinho que eu comecei a ler de novo. Talvez você já saiba disso, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se ela tem vida, ela se movimenta. Eu posso ler 1000 vezes a mesma coisa, o mesmo versículo, e essas 1000 vezes o Senhor vai falar comigo de forma diferente, né? Não comigo, né? Mas com todos. E é interessante isso porque eu já li o Evangelho de João pelo menos 3 vezes. Se eu não me engano, é a 4ª vez que eu estou lendo esse Evangelho. No capítulo 1 de João, algo que eu já li várias vezes, dessa vez algo me chamou a atenção e eu quero compartilhar isso nesse vídeo. E esse texto está em João, no capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 30 até o versículo 38, que diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, no caso aqui é João Batista. Vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Eu quero, como primeiro ponto aqui dessa passagem, eu quero ressaltar o versículo 37, que diz: E os 2 discípulos, no caso, discípulos de João Batista, ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. João Batista estava lá com seus discípulos, né? E Jesus passou ali. João Batista apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João ouviram João apontando Jesus, ouviram o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, e o que eles fizeram? Eles passaram a seguir Jesus. Esse é ou deve ser o objetivo do discipulado. Por exemplo, se eu estou discipulando alguém ou eu estou sendo discipulado por alguém, a pessoa que está discipulando, qual é o objetivo final dessa pessoa? O objetivo final que deve ser, biblicamente falando, é apontar para Jesus. Vamos imaginar que eu estou discipulando uma pessoa. Se eu não direciono meu discípulo para ser discípulo de Jesus, eu estou fazendo errado. Não existe objetivo nenhum em alguém me seguir. Porque, como Pedro mesmo disse, a quem iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, do que valeria para esses discípulos continuarem a vida inteira seguindo João Batista, um homem como qualquer outro homem, um homem pecador, um homem falho? João Batista veio, preparou o caminho, e é aqui que está. Ele discipulou várias pessoas e ele apontou para Cristo, ele apontou para Jesus. E nós vemos aqui nessa passagem isso acontecendo. João Batista com seus discípulos, ele disse: aquele homem é aquele de quem eu dei testemunho. Se você ler a partir do verso 19 do capítulo 1 de João, você vai ver que João Batista fala a respeito disso. Imagina que os discípulos passaram a vida inteira ali com João Batista no deserto e a vida inteira eles ouviram João Batista falando de Jesus. Imagina todo dia João Batista falando: virá alguém que é maior do que eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista sempre falando isso. E aí chegou esse dia. Tá vendo esse homem? Toda a minha vida eu preguei a respeito dele e agora ele está aqui. A partir do versículo 25 do capítulo 3 vai falar o seguinte: Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. As pessoas vieram reclamar com ele, falando que Jesus está batizando. Ah lá, João Batista, Jesus está tomando seu lugar. Ele está ficando maior que você. E o que João Batista responde? Importa que ele cresça e eu diminua. Não importa para João Batista as pessoas ali criando essa rivalidade entre quem é maior, João Batista ou Jesus. E João Batista, desde o início, aquele que vem após mim é maior do que eu, porque ele já era
antes de mim. E no versículo 27, um pouquinho antes, ele fala: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Esse é o primeiro ponto. O objetivo final do discipulado é apontar para Jesus. João Batista estava discipulando pessoas para fazer com que elas se tornassem discípulas de Cristo. Se você está sendo discipulado por alguém e essa pessoa não está te levando a seguir a Cristo, tem algo de errado aí. Vamos continuar no texto. E Jesus, verso 38, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Ou o que vocês querem? A primeira pergunta de Jesus, vendo dois homens andando atrás dele, é: o que vocês querem? O ponto que mais me chamou a atenção nessa passagem foi a resposta dos discípulos. Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde você mora? Imagina comigo que coisa de doido. João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos vão lá, passam a seguir Jesus. Jesus pergunta: o que vocês estão querendo aqui? E eles respondem: Senhor, aonde você mora? Em algumas outras versões, a pergunta não é aonde você mora, é onde você está hospedado. Porque nós sabemos que Jesus, ele não tinha uma casa fixa onde ele morava. Viajava por aí, dormia onde dava ali. Enfim, tanto é que tem uma passagem, que eu não vou me lembrar onde exatamente fica, que um homem pede para Jesus, para seguir ele. Jesus fala: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus, ele não tinha um lugar fixo para ficar. Ele ia para um lugar para o outro e dormia onde dava. Por isso que versões, algumas versões falam onde o Senhor está hospedado. Independente de qual seja a tradução, a pergunta é a mesma: onde o Senhor está hospedado hoje? A gente consegue ver aqui que os discípulos, eles entenderam algo que João Batista pregou toda a vida dele. Não importa se o Senhor vai abençoar a gente ou não, não importa o que o Senhor pode dar pra gente. Eles aprenderam, eles foram ensinados, acredito eu, isso não está na Bíblia, mas eu acredito que eles foram ensinados a buscar a Deus por quem Deus é e não pelo que Deus faz. Quando eles viram Jesus, ao invés de chegar e Jesus perguntar o que vocês querem, ao invés de eles pedirem: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso mesmo, Senhor, enfim, ao invés de eles pedirem qualquer coisa, a única coisa que eles perguntaram é: aonde você mora? Eu vejo que não faz sentido nenhum a gente viver a nossa vida, a gente seguir uma direção, se o Senhor não estiver com a gente. Moisés também entendeu isso. Ele disse: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou sair do lugar. Então, nós temos que ter isso em mente de que não importa se eu for para o céu e Jesus não estiver lá, que sentido faz eu ir para o céu? É muito melhor eu ficar na terra com Jesus do que no céu sem Ele. Com esse entendimento que nós temos que ter, que não importa para onde a gente vá, não importa o que a gente faça, o Senhor tem que estar com a gente. Se a gente está trilhando um caminho de sucesso, por assim dizer, um caminho onde a gente ganha muito dinheiro, onde tudo é bom, a gente não passa necessidade nenhuma, tem tudo do bom e do melhor, é luxo, é tudo luxo. Que eu estou fazendo essa comparação porque é o que muita gente busca, hoje em dia, o que muita gente pretende, quando a gente pergunta sobre sucesso. A grande maioria das respostas é isso: ter um carro bom, uma casa de luxo. Sucesso para essa geração virou isso. A pergunta é: vale a pena você ter tudo isso que é considerado sucesso para a grande maioria das pessoas e não ter Jesus? E para esses discípulos que estavam seguindo João Batista e que passaram a seguir Jesus, a resposta é não, não vale a pena. A primeira pergunta deles é: Senhor, aonde você mora? Não existe prioridades no plural, prioridade é só uma. Imagina que tem uma lista e nessa lista tem o topo dela e abaixo do topo tem vários outros pontos. Só cabe uma coisa no topo. Prioridade só tem espaço para uma coisa. Por exemplo, eu tenho, de um lado tem uma caneta, de outro lado tem uma garrafinha de água. Se eu escolho todo dia pegar uma caneta, significa que eu estou priorizando a caneta do que a garrafinha de água, certo? Mas se chegar um momento que eu deixo a caneta de lado e começo a pegar a garrafinha de água, significa que a minha prioridade está para a garrafinha de água. Não tem como a caneta e a garrafinha estarem no mesmo nível de prioridade. Não tem como as duas serem prioridades. Eu vou priorizar um ou eu vou priorizar o outro. Os dois não dá.
Jesus fala isso a respeito do dinheiro. Não tem como servir a dois senhores, ou você serve a Mamon ou você serve a Deus. Os dois não dá. Não tem como você priorizar duas coisas. A prioridade é uma só. E a gente decide todos os dias qual é a nossa prioridade. Então eu só quero deixar essa reflexão. Qual é a sua prioridade? O que você tem priorizado nos seus dias? Será que a gente tem priorizado a presença do Senhor? Se a gente estivesse no lugar desses discípulos e a gente visse Jesus, a gente ia perguntar: Senhor, aonde o Senhor está hospedado? Senhor, aonde você mora? Ou será que a nossa pergunta ia ser: Senhor, quando o Senhor vai me abençoar? Quando o Senhor vai fazer isso? Quando o Senhor... Que a nossa pergunta diária para Jesus é: Senhor, aonde você está hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual direção eu devo seguir? Então é isso, eu quero deixar essa reflexão, que a cada dia o Senhor se torne a prioridade de cada um de nós.